E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games, hoje aqui nesse Broken Review pra gente conversar sobre Battlefield 6. Eu fechei ele recentemente, eu escrevi também a review dele pro Mega, a gente recebeu a chave da Electronic Arts para análise do jogo no site. Então eu queria aproveitar que eu consegui jogar bastante, que eu já produzi o texto e trazer aqui também para o meu canal pessoal. Então, caso vocês tenham interesse em meus textos ou nos textos da galera do Mega, confiram lá www.megascopio.com.br. Então, beleza, vamos falar sobre Battlefield 6, que é um jogo que eu já adianto, porque eu fiquei bastante impressionado com ele, porque ele tinha o que pra mim era um trabalho bastante árduo, de trazer uma base de fãs que, apesar de gostar do multiplayer online, também esperava uma campanha single player bastante interessante. Então isso é uma coisa que o jogo, para mim, deixou a dever nos últimos lançados, e todo o marketing do jogo Pro 6, além do modo multijogador também, foi muito focado na questão da campanha. Estamos retornando para um aspecto mais clássico, para algo que vocês já viram antes, mas reformulado. E, cara, conseguiram entregar. Na minha visão, conseguiram. O jogo, vamos entrar em detalhes, né? Mas o jogo ele foi lançado aí no dia 10 de outubro para as plataformas Xbox Series S e X, PlayStation 5 e PC, desenvolvido pelo Battlefield Studios e publicado pela Electronic Arts. Então aqui, antes da gente entrar na parte da gameplay e de uma divisão que eu vou fazer aqui de single player e multiplayer, que eu acho interessante a gente trazer essa análise dividida, eu vou falar um pouco da história, porque a narrativa ela vai se passar em uma guerra recente, digamos assim, que será no ano de 2027, em que o mundo está à beira de uma terceira guerra mundial. A antiga força da aliada OTAN está se desfazendo, com suas fundações comprometidas pela desconfiança e pela incerteza, trazendo também muita instabilidade financeira, guerras por procuração e disputas políticas que vão enfraquecendo essas colunas geopolíticas e trazendo cada vez um ambiente mais turbulento. Dentro desse cenário, surge um grupo armado chamado Pax Armata, e é uma organização que é financiada por parte da coalizão de países que antes também fizeram parte da OTAN, entre outros países, e eles atuam muito mais como um mercenário. Então, em alguns países, eles são contratados para proteger, outros para atacar, mas eles acabam tendo o seu propósito próprio, que é trazer esse caos. A gente vai descobrir na narrativa o porquê isso acontece, e a gente vai entrar em intrigas políticas, o que é bastante interessante para a narrativa, ainda mais quando a gente fala de um jogo de guerra. Então eu achei essa parte de estruturação da história, não vou falar que eles reinventaram a roda, mas entregaram algo bastante competente, né? E durante a campanha, como eu falei, dentro de toda essa trama, a gente vai controlar personagens diferentes, cada um deles sendo de classes diferentes, o que passa uma boa noção de suas funções, podendo também já, entre aspas, treinar o jogador para um multiplayer, né? Então você vai jogar com um engenheiro ali, com alguém de suporte, você vai entender mais ou menos já a mecânica dele, para quando for para o multijogador, não ficar tão perdido, podendo logicamente configurar ele um pouco mais. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar da campanha, é que esses personagens, eles não são somente placeholders para você jogar. Assim, em outros Battlefields, o que eu sentia era que você tinha um bonecão, joga, você é um soldado e vá lá, sabe? Se vire. Aqui não, aqui existe uma tentativa e um sucesso, na minha visão pelo menos, de trazer personagens carismáticos com motivação, com sentimentos dúbios em muitos momentos entre cumprir o seu dever ou não. Então eu acho que isso tudo consegue trazer uma certa profundidade no jogo. E falando em campanha, eu acho que eu fechei a campanha em um pouco mais de 7 horas. Eu fiquei surpreso, porque eu esperava bem menos tempo. E se a gente comparar com outros jogos de shooter que tem o seu aspecto multiplayer, 7 horas é um bom tempo de gameplay. E ainda mais da forma com que ele se estrutura, ele é bastante dinâmico e consegue encaixar toda a história ali de forma bem fechadinha. Agora vamos para a gameplay, que eu acho que funciona de uma forma muito boa e responsiva, vai seguir os padrões ali do que a gente conhece do aspecto de shooters, né?
2 armas, arma física, um kit para você explodir coisa, ou mais relacionado aqui no caso ao kit do seu personagem. Então a gente vai ter o engenheiro, por exemplo. No caso do engenheiro, que ele se chama Murphy, ele vai se destacar muito mais, não por ser um personagem muito bruto na ação, mas sim por conseguir dar conta de uma parte tática mais rápida e frente de linha. Mas ao mesmo tempo, quando tem a missão de tanque de guerra e você tá com ele, você vai se preocupar com a frente de linha, mas também vai ter que se preocupar com o tanque, que vai estar sendo atacado e tem que chegar até o final. Por ele ser engenheiro, ele tem ferramentas para ir consertando o tanque no trajeto. Bem como se você jogar com uma outra agente, que se chama Simone Gecko Spina, que é uma sargento de primeira classe de reconhecimento. Ela vai ter um estilo de jogo mais tático, sorrateiro, vai usar sniper, e as missões dela vão gerar mais em torno disso. Então, putz, preciso acionar uma série de mísseis para perseguir carros e jipes que estão chegando. Isso é mais pro final do jogo. Ok, você vai usar ela, assim como você vai usar ela em missões de infiltração. Não são silenciosas, logicamente, mas é uma personagem que você sente que numa frente de linha vai ter uma fragilidade maior, né? Diferente do Murphy ou outros personagens de outras classes que vão se portar muito bem em relação a dano. Isso também é uma coisa que eu acho bem válida da gente comentar, que a gente não é o Rambo, tipo num COD da vida. Então a gente, mesmo no normal, pode ser abatido com poucos tiros. Então é bom a gente ficar sempre atento em relação a isso, o que traz uma outra camada estratégica. Agora, indo para a parte do multijogador, o que mais me chama a atenção é a questão de como a gameplay flui bem. E eu digo isso porque a gente tá vindo de jogos que os personagens estão deslizando tipo um sabonete no chão, pulando, escalando parede e fazendo um monte de coisa bizarra. Aqui não, aqui tudo é bem dividido, é bem organizado e muito pé no chão dentro da abordagem, né? Então você vai ter movimentos mais rápidos, você sim vai ter, porém não é um movimento maluco, não é uma coisa super ágil, super equipamentos, até pela época em que o jogo se passa. Então ele é extremamente coerente e isso traz pra mim um aspecto muito divertido pra gameplay. Ainda mais porque a gente tem tudo que a gente já conhece de Battlefield em alguns mapas aí, como por exemplo, no Pico da Liberação, no Vale de Miraque e Operação Fogo Cruzado, que é um mapa clássico do Battlefield 3, a gente vai ter cenários bastante amplos, com jatos, com jipes, tanques e soldados a pé. Então, você vai estar matando, você vai estar morrendo o tempo todo. Não tem muito como você só morrer, sabe? O que em outros jogos pode acontecer. Então, dado essa amplitude. Então, às vezes você pensa que você tá arrasando, vem alguém, passa com o tanque por cima de você e boa, sabe? Como se fosse não uma simulação, mas uma elaboração de guerra, né, para o cenário de videogame. Então, eu acho isso bem legal nesses cenários. Mas já quando a gente fala de outros cenários, como o Cerco ao Cairo, eu acho que o multiplayer acaba ganhando um brilho maior, porque nesses cenários que são mais compactos, você até vai ter alguns veículos, né, como por exemplo tanques de guerras, mas vai estar jogando em espaços um pouco menores, mais apertados, o que vai acabar dificultando um pouco a vida deles no quesito de movimentação. Então eles podem ser destruídos muito mais facilmente do que você sair correndo no campo aberto. E nesse mapa, o modo de jogo, ou um dos modos de jogo que eu mais achei tático e interessante, é o modo de 16 jogadores do mata-mata em esquadrão, que serão formados 4 esquadrões de 4 jogadores, e esses jogadores formam equipe. Então são 4 equipes competindo para ver quem consegue matar mais os oponentes até chegarem a um determinado limite. Gosto desse formato porque ele para mim me parece bem tático e você não tem que se preocupar, tem 8 contra 8. Não, é 4 contra 12 para todo mundo. Então você tem que se apoiar no seu colega de equipe, mesmo que você, entrei numa sala random. Você tem que tentar colaborar. Então, eu achei interessante essa camada estratégica que o multiplayer também traz. E, logicamente, depois da campanha que você jogou, já conheceu mais as classes, o multiplayer ganha outras camadas porque você já está mais familiarizado com o que você está vendo. Então, achei bastante interessante e o multiplayer bastante divertido,
Com o complemento da campanha, então, nem se fala. Eu acho que é um jogo que tem tudo para ter uma longevidade bastante extensa ou para trazer a franquia de volta de uma forma muito legal. Agora, um ponto para a gente quase chegar no final da análise, que eu acho que vale bastante a pena a gente destacar, é a questão dos cenários. Primeiro, no multiplayer, os cenários são amplos, você vai ter o mata-mata e tal. Então aqui eu já esperava um bom uso dos cenários, mas eu achei que os cenários tiveram um uso essencial e muito preciso no aspecto da campanha. Porque você tem na campanha 2 cenários básicos, assim, que são cenários mais sintéticos e cenários maiores, em que esses cenários maiores você vai ter uma certa liberdade de exploração para chegar nos seus objetivos, porém, eles também são bem diretos ao que você tem que fazer. Então você não fica fazendo missão secundária, você não fica perdendo tempo em lugares do mapa. Você vai e usa o mapa de forma estratégica para completar a sua missão. E a alternância com que esses mapas passam, eu acho bem interessante, porque o mapa aberto, você realmente vai ter mais confronto, não que tenha menos emoção do que num mapa um pouco mais fechado. Só que ele vai passar uma percepção de que, ok, eu estou destruindo essa base para quê? Por destruir, porque tem algum motivo, tal. Não, você vai destruir, na sequência muitas vezes você vai ter uma missão que é num corredor ou que é num local fechado, e essa missão para mim consegue passar um sentido de progressão de campanha. Então, a alternância desses cenários, como eles são colocados, a utilização de cutscenes cinemáticas também, eu acho que eles conseguem construir uma história bastante interessante. Comparando com outros Battlefields, eu acho que ele perde um pouco aquele aspecto de somente guerra, sabe? Eu acho que aqui ele entra um pouco mais em tramas políticas, ele consegue adicionar novas camadas e criar uma camada cinematográfica e que combina com a sua gameplay nos diferentes mapas sem que fique forçada a história. Então, é uma história que se tivesse num filme de ação, por exemplo, ia ser uma história, no mínimo, boa. Então, eu acho que é um bom retorno para a campanha, como eu já falei, e os cenários ajudam muito isso. Ainda em relação aos cenários, eu acho que vale a pena a gente destacar o potencial destrutivo dele e como que o Battlefield Studios, eles sabem utilizar a engine que eles têm em mãos, né? Porque o Battlefield, ele é desenvolvido na engine Frostbite, que é uma engine proprietária. Então não é como a Unreal Engine 5, que qualquer pessoa pode baixar, qualquer estúdio pode pegar a licença ali, no caso, para fazer um jogo comercial, ou no caso você pode baixar gratuitamente para estudar e etc. Aqui a gente está falando de uma engine fechada, então eles desenvolvem os recursos que eles precisam e ela se mostra extremamente eficiente no quesito do jogo ou do que eles querem atingir aqui. E eu digo isso porque o potencial destrutivo do cenário é muito grande, seja no modo single ou no modo multiplayer. Você tem no modo single player a questão de destruição para abordagens estratégicas, destruir parede para surpreender inimigos ao invés de entrar pela porta. Assim como no multiplayer também você pode pegar o tanque e sair caralhando o campo todo, destruindo o prédio, afetando a base inimiga, etc. Então eu gosto desse cenário muito dinâmico que essa engine consegue desenvolver e que a equipe de desenvolvimento conseguiu colocar no jogo. Então, putz, foi um jogo realmente muito legal de poder ter feito a review dele e experimentar todas essas faces assim para trazer tanto em vídeo aqui no canal como em texto já publicado no Mega. E, pô, vale demais a pena jogar o novo Battlefield, né? O Battlefield 6. Mas bom, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Nos comentários, fala aí se você já jogou Battlefield 6, se você prefere COD, qual é o seu shooter favorito, seu gênero de jogo favorito. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas aqui no canal são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.